Hello, Arado! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de outono, e dessa vez é um anime que basicamente volta com sua quarta temporada, é um dos animes mais conhecidos da atualidade, é um dos animes mais queridos, é um dos grandes shounens que já é comparado com Naruto, para você ver a importância e o carinho dos fãs. É um anime que provavelmente você já sabe porque você viu pelo título, você viu pela thumb, então eu tô fazendo mistério à toa, mas é um anime que eu tinha que fazer porque eu admiro o mangá, gosto do anime. Então vamos falar sobre Boku no Hero Academia e sua quarta temporada, em especial episódio de número 65, onde irei falar com vocês o que eu achei, como foi, o que eu gostei, por conta que esse episódio eu diria que ele é mais conhecido como o egoísmo e a determinação de Midoriya. Que My Hero Academia é uma obra que eu tenho um carinho enorme, eu já acompanho há anos, e eu acredito que eu venho gostando mais dela agora, ou eu até venho prestando mais atenção em certos pontos agora. Eu diria que é uma obra muito boa, é uma obra sensacional, é um grande shonen, mas claro que não é perfeita, como todos os outros animes, mas é uma obra que chega a ser perto daquela perfeição. Para todo caso, o vídeo é para exaltar, não para ficar criticando esse episódio, ao menos. Por conta do que? Esse episódio foi realmente a volta da quarta temporada, e muitos podem estar perguntando, como assim, Haru? E semana passada? Semana passada, meus queridos Kohais, foi filler, isso mesmo que você ouviu. Provavelmente você já sabe, mas se você não sabe, isso mesmo, não foi o material, digamos que do mangá, foi, digamos que o episódio original, especial, e não foi ruim, não foi decepcionante, porque quando a gente fala filler, é aquele negócio, né, que eu acredito que já conversei com vocês, a gente sempre tem uma imagem negativa, mas não, filler, digamos que existem alguns raramente bons, e acontece que My Hero Academia apresentou um episódio legal. Eu acho que esse fillerzinho aí não foi de ser ódio puro, foi até legal de acompanhar, foi uma ótima estreia, eu diria, mas a estreia realmente começou nesse episódio, é assim que começa o arco. Para todo caso, o que eu posso dizer desse episódio, como eu já estava falando, eu disse o egoísmo de Midoriya, não é mesmo? E a determinação dele, por conta de que, como eu falei, por eu acompanhar essa obra já faz tempo, eu percebi algo agora, nesse momento, e devo exaltar, que é o Midoriya, o protagonista da obra. Por conta do que? Eu acredito que o Midoriya, ele teve uma evolução enorme, isso é algo notável, é algo que a gente já deve ter notado, mas eu acredito que eu notei realmente nesse momento. Por conta do que? A gente nota aquele garotinho da primeira temporada que não tinha poder algum, digamos que ele foi salvar seu amigo, daí ele se tornou discípulo do Arumaito, para ser o sucessor, o próximo símbolo da paz. A gente viu que ele ainda era muito emotivo, a gente viu a cada temporada sua forma de se superar, ele foi ganhando experiência, foi ganhando poder, ainda continua sendo emotivo, algo que eu gosto dele, e a gente chega na quarta temporada, onde a gente vê um garoto amadurecido, experiente, tendo muita coisa ainda para enfrentar pela frente, continua com sua emoção, mas acontece que, diferente das outras temporadas, a gente vê um Midoriya mais experiente, um Midoriya mais confiante, um Midoriya mais determinado a se tornar o próximo símbolo da paz, porque o Arumaito já se aposentou, ele deve ser logo o próximo herói que garanta a paz, digamos que desse mundo. Então, ter visto a determinação do protagonista, ter visto a confiança dele nesse momento, a impaciência dele, é algo evidente desse primeiro episódio, eu diria, da quarta temporada, e é por isso que eu vou conversar com vocês sobre o que eu achei do episódio que eu mais gostei. Mas, sem dúvidas, eu já queria começar sobre o Midoriya, porque a forma que eu vi ele nesse episódio foi uma forma que eu gostei muito, eu fiquei cativado em ver o Midoriya, digamos que mais amadurecido. Eu acho que ele está com um visual bem diferente das temporadas anteriores, pelo menos eu vejo isso na minha opinião. Vou começar falando sobre minha cena favorita do episódio, que foi a cena, sem dúvidas, a melhor do episódio. Foi uma cena que a gente vê a mudança do Midoriya, na minha opinião. Ele quer ser o sucessor do One for All, ele quer ser o próximo símbolo da paz, mas ele não quer ser um Oromaito 2, ele não quer ser a cópia do Oromaito, e sim, digamos que um discípulo, o próximo Oromaito, mas há uma diferença em ser o próximo e a cópia do ex-símbolo da paz. Então, nesse momento que o Mirio pergunta e ele iria responder que é o tipo de herói que salva as pessoas, não importa o momento, sempre sorrindo, ele para no meio da frase quando ele percebe a preocupação que ele já gerou quando ele estava tentando salvar Kota. Ele lembra da preocupação que a sua mãe teve por ele sempre se machucar. Então, nesse momento, ele já começa a organizar seus pensamentos e tenta falar que ele quer ficar mais forte, por conta de que ele não quer que as pessoas se preocupem com ele, ou seja, ele quer se tornar o herói mais forte de todos. É esse o objetivo dele, pois sendo o mais forte de todos, ele nunca gerará preocupação para as suas pessoas queridas, ele sempre irá garantir segurança, confiança, pois o objetivo é ser o mais forte de todos. Então, em minha opinião, foi muito importante isso, porque a gente vê realmente a diferença, o amadurecimento, o crescimento do protagonista de todas essas temporadas, porque toda temporada a gente via que o Midoriya, ele quer realmente ser um herói, ele quer ser o herói número 1, ele quer ser o sucessor, só que acontece que a gente não encontrava a determinação ao
o todo dele. Até parecia que a gente encontrava quando ele falava, quando ele demonstrava, mas dessa vez está sendo um tom mais sério. Afinal, agora ele já tem a licença, ele já vai atuar como super-herói. Então, qual é o tipo de herói que ele quer ser? E dessa vez, ele ter falado realmente o objetivo dele, que é ser o herói mais forte de todos, o que é diferente do All Might, que, digamos, era ser um herói que salva as pessoas sempre sorrindo. Foi muito importante porque finalmente é o estilo do Midoriya sendo mostrado nessa quarta temporada. Então, na minha opinião, foi a primeira vez que a gente realmente vê o que o Midoriya quer ser, o tipo de herói, e finalmente ele encontrou esse objetivo. E com toda essa experiência que ele teve durante todos esses meses, esses incidentes, e com tudo que ele já ganhou de experiência, ele finalmente já começa a andar no seu caminho para ser o próximo símbolo da paz, o próximo sucessor do All Might. Então, basicamente, foi a melhor cena, sem dúvidas, do episódio, e obviamente eu iria exaltar porque eu me senti muito orgulhoso do meu bebê. Eu fiquei muito feliz em ter visto o crescimento do Midoriya até certa parte. Esse arco como um todo vai desenvolver muito a parte, acredito que, no Midoriya como herói. Mas, para todo caso, tendo falado disso, a gente deve falar como é que tudo isso aconteceu. Por que o Mirio estava falando com o Midoriya sobre isso e por que eles estavam diante do All Might. Então vamos falar de outras cenas importantes do episódio. Essa conversa entre Mirio e Midoriya diante do All Might começou por conta de que o Midoriya ele quer se encontrar com Naito Wai. E quem é esse herói? Ele é um antigo companheiro do All Might, um antigo parceiro. E acontece que ele tem uma agência de heróis, ou seja, o Midoriya quer ser residente nessa agência. Então foi mostrado que só agências com boa reputação serão permitidas para o Ichinen dessa vez, por conta de vários incidentes que vem acontecendo, deles estarem indo dormir, ou melhor, morar agora nos dormitórios sobre o território da UA. Então acontece que vários senseis, como o All Might, por exemplo, não havia autorizado, ele não havia concordado, ele não queria que, digamos, a classe de Midoriya fosse ainda permitida a ser residentes. E acontece que teve vários incidentes, então é um motivo justificável. Então acontece que mesmo assim foi permitido com agências de boa reputação. E acontece que o Midoriya iria para a agência, ou melhor dizendo, iria ser residente com o Gran Torino. Só que acontece que o mesmo está muito ocupado e fala: ah, o All Might pode te mostrar alguns antigos companheiros dele, pergunte para ele, como por exemplo o Naito Wai. E acontece que agora o Midoriya quer, porque o All Might já é um herói lendário, ou seja, ele teve muito poucos parceiros. E acontece que esse é um desses raros, e o Midoriya quer ter experiência. E acontece que ele conversa com o All Might, ele fala: eu quero ir com ele, eu quero ir para essa agência, por favor, me apresenta a ele. E acontece que o All Might fala: eu não quero ser mal com você, mas não, você não vai conversar com ele. E Mitsuharu, eu tenho 3 motivos, ou melhor, Ryu Mitsuharu, que é o jeito correto de se dizer. Parece que os 3 motivos são básicos, na verdade. O primeiro é porque, como eu já disse, o All Might não concordou, digamos que com o Ichinen sendo residente em agências. O segundo motivo é por conta de que o Midoriya deve melhorar o estilo de chute dele, para ele ter, digamos, mais técnicas. E o terceiro motivo é porque ele não quer conversar com o Naito Wai no momento atual. Digamos que eles estão meio brigados. Então, acontece que o Midoriya, tipo, começa a falar: mas eu tenho uma habilidade semelhante à sua. Porque como eles estavam diante, meio que na sala de professores, havia pessoas que talvez não saibam do segredo do One for All. Então, o Midoriya falava: eu posso me tornar um herói tão comparável quanto a você. Eu preciso que você me apresente a ele. Então, o jeito que o Midoriya estava perguntando, porque ele mostra que ele quer ser o próximo sucessor, acontece que o All Might já pensa: a impaciência de um sucessor. Então, acontece que ele fala: eu não posso lhe apresentar, mas eu disse que eu não posso. E daí a gente vê que o único que pode interligar eles é o Mirio. Afinal, o Mirio já é da agência, e acontece que aí foi gerada toda essa conversa. Mas então foi muito boa a cena por conta do que? Vemos que enquanto o All Might dava os motivos, os vários heróis que estavam ali falavam: poxa, mas o garoto tá melhorando tanto o chute dele. E o outro herói falava: ah, mas ele ainda tem um caminho longo a melhorar essa técnica. Daí o segundo motivo lá, o terceiro lá, que ele não queria falar com o Naito Wai, digamos que o Mick já falava: sentimentos pessoais atuando agora, All Might, sentimentos pessoais? E acontece que ele já ia mandar um rap ou uma música, então foi muito engraçado. E daí o outro motivo do All Might é que também havia pessoas, heróis, que também não concordavam com eles, digamos, indo para agências, e havia alguns que falavam: ah, mas quem quer ir, a gente devia incentivar. Então foi muito boa, porque eles estavam dando ouvidos à conversa do All Might e estavam dando os comentários deles. Sem dúvidas foi uma das cenas mais engraçadas desse episódio. Mas, para todo caso, acredito que eu já falei de uma das partes mais importantes, por conta de que mostra também a impaciência do Midoriya. Enquanto ele falava com o All Might, ele iria insistir até que o All Might meio que cedesse de algum meio. Aconteceu porque ele foi falar com o Mirio, que vai ser o intermediário, digamos que, dessa situação, para que ele encontre o Sir.
Mas agora vamos falar de uma das partes mais interessantes do episódio, que é a estratégia e o plano de Shigaraki Tomura. Por conta de que ele foi confrontado por um Yakuza que o visita e diz na cara dele: eu serei o próximo comandante da Liga dos Vilões, ou melhor dizendo, de todo o submundo, eu serei o sucessor do All for All, pois você não é digno. Basicamente foi isso, porque o Tomura não tem estratégia, ele não tem plano, ele está agindo, digamos que na razão, melhor dizendo, na emoção ao invés da razão. Ele não tem planos, ele não tem estratégias, já perdeu membros valiosos. Como o próprio Yakuza fala, se você não dá conta de cuidar de 10 membros, como é que você quer ter milhares? E você não tem nenhum plano montado antes de adquirir esses membros. O que adianta você ter milhares de subordinados se você os perderá depois de 3 minutos? Então, acredito que foi uma parte muito interessante. Isso foi bem, digamos que, talvez na cabeça do Shigaraki. A gente viu que em momento algum ele falou realmente o que ele pensava. A gente só viu que ele mais ouviu e falou twice: não traga pessoas que você não conhece as intenções para cá. E foi muito bom, por conta de que a gente viu que há pessoas que querem ser o líder da Liga dos Vilões, que querem ser o sucessor do All for All, que foi preso, foi derrotado, e por conta da aposentadoria do Oromaito, é o melhor momento para os vilões estarem em alta. Então acontece que esse Yakuza confrontou o Shigaraki na cara, e digamos que os subordinados do mesmo já foram confrontar esse Obaharu. E acontece que a habilidade dele, digamos que é uma habilidade muito interessante, porque parece ser semelhante à do Shigaraki pelo que vimos no episódio. Nós vemos que é uma habilidade que pode desunir o corpo humano ou repelir. Eu diria que é isso que eu vejo na minha visão, por conta de que vemos que quando ele desintegrou o corpo da pessoa, é muito semelhante à habilidade do Tomura, mas a gente não sabe se é realmente igual. Mas de momento, pelo que mostrou no episódio, ele pode desunir ou quebrar ou desintegrar o corpo de tal pessoa, mas não deve ser idêntica ao do Shigaraki, deve ter algumas diferenças. Mas quando descobrirmos mais sobre essa habilidade, a gente conversa realmente dela. Mas para todo caso, gostei muito. Eu acredito que o Obaharu disse na cara, ele mostra que tem planos, estratégias. Ele já foi, digamos que com alguns companheiros, caso ele precisasse de ajuda, e vemos que a Liga dos Vilões perdeu um companheiro, como eles perderam outro. Então foi muito interessante, porque vemos que o Shigaraki, ele teve que ainda cuidar dos companheiros para que eles não atacassem, e teve que cuidar deles como se fossem crianças, porque ele fala: vocês não saiam daqui, vocês não vão, não tem permissão. E acontece que eu posso dizer que a Toga, eu acho que é assim que é o nome dela, ela já estava querendo cortar eles, mas vemos que não dá, eles são muito perigosos. Mas para todo caso, o que eu ressalto é o plano, estratégia, o que o Shigaraki irá tomar a partir de agora. Ele, digamos que é o discípulo do All for All, ele não vai aceitar tudo isso, então ele deve ter algum plano. Mas para todo caso, sempre devemos tomar cuidado, sempre ressaltar e lembrar que ele nunca vai ser o subordinado. Mas para todo caso, o que eu já digo é que ele realmente pensou, e isso foi interessante, ele não tem estratégia, esse plano. Deve começar a pensar sobre isso, se ele realmente quer, digamos que, ter seus objetivos em mente e cumpri-los, e até talvez dominar o mundo. Para todo caso, a gente vai ver mais disso com o tempo, qual é o plano, qual é o objetivo do Tomura, mas acredito que já falei o que eu queria sobre ele nesse episódio. Acredito que para concluir, vamos falar da visita péssima de Midoriya para Naito Wai, por conta de que ele conseguiu a permissão, o Mirio permitiu, ele gostou do motivo do Midoriya, e como ele falou: eu não estou sendo gentil com você, eu só estou querendo lhe ajudar nesse grande objetivo louco, e se eu posso lhe ajudar, eu vou tentar com o máximo que eu puder. Então acontece que o Mirio é sem dúvida esse incrível, um dos melhores personagens de My Hero, se não o que tem maior carisma. Para todo caso, vemos que ele realmente leva a sala e ele fala: a partir de agora você vai ter que agir por conta própria, se você quer ser reconhecido pelo ser, você terá que mostrar isso sozinho. Comece abrindo essa porta com todas as suas forças, e vemos que ele abre, digamos, e ele se depara com uma imagem inusitada, tanto ele como o Mirio, por conta que o Midoriya, tipo, fala: o que tá acontecendo nessa agência? Afinal, uma garota tá sendo torturada com cócegas, por conta de que o Naito Wai já diz que, tipo, esse mundo precisa de humor, de energia, de heróis desse tipo, e parece que a garota não estava dando um relatório do jeito que ele queria. Então o Naito Wai, como foi mostrado pelo Midoriya, tem um olhar avassalador que assusta, amedronta, e acontece que o Midoriya é do ensinamento de Mirio: se ele quiser ser reconhecido e entrar na agência, ele deve fazer o ser rir, ou seja, ele não é bom fazer as pessoas rirem. A gente conhece a personalidade do Midoriya, então ele decide fazer a face do Oromaito, por conta de tanto sorrir que nem o Oromaito, ele conseguiu pegar essa expressão, e acontece que o resultado foi o contrário. Ele achava que iria conseguir surpreender a todos e fazer risadas surgirem, mas acontece que ele não conseguiu fazer isso, porque o Naito Wai, como um grande fã do Oromaito, pelo que a gente já viu no escritório dele, demonstra ser mesmo, e pelo que foi comentado pelo Mirio, que ele assiste toda hora os vídeos do Oromaito quando tem tempo, ele já fala: tá fazendo piada do Oromaito? Você está o ridicularizando? Você acha que o Oromaito é o quê? Basicamente foi assim que acabou o episódio, com essa expressão avassaladora para o Midoriya. Então, sem dúvidas, o próximo
próximo episódio promete grandes surpresas. Sem dúvidas, foi um episódio incrível na minha opinião. Acredito que Boku no Hero Academia mostrou muito do que vai ser a essência desse arco, embora a personagem principal ainda não tenha aparecido, conforme vocês já notaram pela Open Ending, que é a Eri-chan, mas acontece que eu gostei bastante, já mostra o Midoriya querendo, digamos, entrar na agência do Night Eye, a determinação dele. A gente viu a parte do Obaharu, do Tomura. Eu acho que foi muito importante esse episódio por mostrar a figura do Mirio. Sem dúvidas, o Mirio seria um ótimo símbolo da paz. Ele tem o potencial para ser um. Por conta do quê? A gente viu que ele tem aparência, ele tem a carisma, ele tem o poder, ele tem a experiência para ser um herói digno de ser também o sucessor do All Might. A gente nota que ele é o único que tem uma expressão igual do All Might, e independente de qualquer situação que haja perigo, ele pode conseguir ser que nem o All Might. A gente já nota isso, digamos que nas expressões que ele usa. Então eu diria que o Mirio tem um grande potencial e ele é um grande herói. Não é à toa que ele seria o sucessor do All Might, como o próprio admite. Se ele não tivesse encontrado o Midoriya, provavelmente Mirio seria. Então ele dava a entender que provavelmente seria realmente o Mirio ao invés do Midoriya, se o Midoriya não tivesse aparecido. Mas acredito que foi uma parte bem interessante a maneira com que o All Might falou, que ele pensou, mas ele também não fez de um jeito afirmativo isso. Ele só fez num tom que é meio questionável, num tom pensativo. Mas para todo caso, a gente vai ver bastante do Mirio. Gostei já desse destaque que deram para ele. Acredito que o episódio terminou da melhor forma possível. Falando um pouco sobre o Night Eye. Então, acredito que vai ser um herói bem interessante pelo fato do que a gente viu que é um antigo parceiro do All Might, não deve ser qualquer um, deve ter uma boa reputação. E acontece que a gente ainda não sabe qual é a individualidade dele. Mas eu quero que você preste atenção em um certo detalhe que o All Might diz, que ele não quer meio que conversar com ele porque eles estão meio brigados, mas se você notar certo detalhe, acontece que o All Might fala que ele acabou ficando como ele havia avisado. E o que ele quer dizer como ele acabou ficando como o Night Eye havia avisado? Então, sobre o que seria? Sobre a condição, sobre a guerra, sobre a luta que teria contra o All for All, quanto a aposentadoria dele, quanto o poder do One for All? Vamos concluir que o Night Eye tem algum poder relacionado ao futuro? Bom, a gente vai saber isso com o tempo. Mas, para todo caso, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Boku no Hero Academia? No próximo episódio de Boku no Hero Academia, meus queridos Kohais, acredito que veremos o teste de Midoriya, porque a própria prévia fala que isso tudo foi um teste. Então, o que quer dizer isso? Será que desde a entrada dele, desde que o Mirio falou dele, tudo já começou sendo teste? Bom, a gente saberá isso no próximo episódio, mas o que acontece é que o Midoriya vai usar sua habilidade na frente, digamos que do Night Eye. Será que eles irão se enfrentar? Bom, assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?